Primeiramente, boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Na aula de número 9, nós vamos trabalhar a forma especial de recuperação judicial. Existem algumas pessoas que merecem um tratamento especial e uma pessoa que merece é a pequena empresa, tendo em vista que ela corresponde a 70% do PIB do setor. Então, da produção de riqueza de todas as empresas, 70% é feito por pequenas empresas. Agora, não para por aí não. 70% dos postos de trabalho estão na pequena empresa. Então, a cada 10 trabalhadores com carteira assinada, 7 estão na pequena empresa. E é por isso que ela merece uma recuperação judicial especial. Mas antes de eu falar dessa forma especial de recuperação, eu preciso de abrir um parêntese aqui para falar o que é essa pequena empresa. Você viu que o empresário, ele pode ser uma pessoa física, que é o caso do empresário individual, e ele pode ser uma pessoa jurídica, que é o caso da sociedade empresária. A pequena empresa, o pequeno empresário, ele pode ser o MEI, o microempreendedor individual, ele pode ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Para definir o que é microempresa e o que é uma empresa de pequeno porte, nós utilizamos a receita bruta anual por força do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006, ou seja, o Estatuto da Pequena Empresa. De acordo com esse dispositivo, é microempresa aquela empresa cuja receita bruta anual é de, no máximo, R$360 mil. Passando esse limite, nós já temos o caso de uma empresa de pequeno porte. Então, a empresa de pequeno porte é aquela cuja receita bruta anual ela é superior a R$360 mil. Mas aqui eu tenho um limite, que é 4,8 milhões. Passou de 4,8 milhões, ela perde essa classificação. Fechando parêntese aqui, ó. A pequena empresa, ela pode optar pela via normal de recuperação, ou ela pode apresentar um plano especial. Qual é a vantagem da via normal? É que os meios de recuperação eles são muito amplos. Então, uma vez que a pequena empresa opta pelo plano especial, ela tem o prazo de 60 dias para apresentar esse plano. E esse prazo é contado a partir da decisão que deferir o processamento da recuperação. O detalhe desse plano especial é que ele não precisa ser aprovado pela Assembleia Geral de Credores. Olha aqui o caput do artigo 72 da Lei de Falências. Não será convocada a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano. Então, o juiz simplesmente vai conceder a recuperação judicial se forem atendidas todas as exigências da lei. Uma vez que esse plano não precisa ser aprovado, eu digo que ele é pré-aprovado pela lei. Agora, quais são os credores que eu vou conseguir inserir nesse plano especial?
A princípio, todos, mas atenção aqui. Quando eu coloco todos, não é bem uma regra geral, tendo em vista que eu vou ter 3 exceções aqui. Primeiro, os créditos decorrentes de repasse de recurso oficial. Os créditos fiscais, eles também estão excluídos desse plano especial, tendo em vista que o devedor ele deve observar a lei do refis para poder fazer o seu refinanciamento fiscal. E por fim, aqui nós temos as situações previstas no parágrafo 3º e 4º do artigo 49. Então, nesse caso, nesse último caso aqui, nós temos exatamente os mesmos excluídos lá da recuperação judicial normal. Então veja aqui o inciso 1 do artigo 71 com as exceções. Créditos decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e os do parágrafo 3º e 4º do artigo 49. Mas, professor, o que consiste esse plano especial de recuperação? Ele consiste num parcelamento em até 36 vezes. Então, olha aqui. Eu posso pegar aquela dívida e parcelá-la em até 36 parcelas mensais iguais e sucessivas. Mas, professor, é sem juros nenhum. Tem a incidência da taxa Selic a título de juros aqui. Nesse plano especial, eu também posso colocar o abatimento, eu posso colocar a proposta de abatimento de dívidas. Mas o essencial do plano é o parcelamento. Não é só o parcelamento. Nós temos que a primeira parcela ela pode ser paga em até 180 dias. Portanto, esse plano especial aí, ele é melhor que o financiamento das Casas Bahia, porque você pode dividir em 36 vezes e pagar a primeira só daqui 180 dias. O inciso 3 do artigo 71 da Lei de Falências, ele vai dizer que a primeira você paga em no máximo 180 dias, contados da distribuição do pedido de recuperação judicial. Professor, você falou que só tem vantagens. Cuidado, viu, gente? Tem uma pequena desvantagem esse plano especial. É que se o devedor ele precisar de aumentar as suas despesas durante esse período ou contratar empregados, ele necessita da autorização do juiz para tal. Se ele receber um pedido gigante, precisa de contratar empregados, tem que pedir autorização para o juiz. A recuperação judicial especial, ela está prevista nos artigos 70 a 72 da Lei de Falências, e caso você não encontre nesses dispositivos aquilo que você precisa, ela tem como legislação suplementar as regras da recuperação judicial comum. Antes de finalizar aqui, eu preciso de abrir um outro parêntese. Veja aqui a Camila e a Alexa. Uma é produtora rural, a outra é empresária rural. Elas produzem exatamente o mesmo produto, a cachaça, melhor que muitos uísques aí. E aí eu te pergunto, qual é a diferença dessas duas produtoras de cachaça? A diferença é que o empresário rural, ele possui registro. O produtor rural, ele não é obrigado a requerer o seu registro na junta comercial. E se ele não é obrigado, ele pode requerer esse registro. Se ele requer o registro na junta comercial,
ele passa a ser empresário rural. E como tal, ele faz jus a todos os benefícios e obrigações do empresário. Quer um benefício do empresário? A recuperação judicial. Fechando parênteses, a recuperação judicial especial, ela pode ser requerida pelo produtor rural. Por quê? Porque a lei permitiu expressamente lá no artigo 70A da Lei de Falências. Antes da inclusão desse dispositivo, não podia, porque o produtor rural não é empresário. Recuperação é só para empresário. De tanta discussão jurídica, o legislador resolveu essa problemática. Veja o dispositivo na tela, porque aqui existe uma condição para o produtor rural conseguir essa forma especial de recuperação. E diz respeito ao valor da causa, o limite de 4,8 milhões de reais. Então, antes, o produtor rural ele não podia, porque ele não é empresário. Agora, ele pode, porque o artigo 70A da Lei de Falências permitiu isso de forma expressa, considerando um requisito aqui, que é o limite de 4,8 milhões para o valor da causa. Mas, professor, existe convolução em falência aqui? Tem uma previsão, sim, lá no artigo 72, parágrafo único da Lei de Falências. O juiz ele vai poder julgar improcedente e decretar a falência do devedor quando, se houver objeções de credores titulares de mais da metade de qualquer uma das classes previstas lá no artigo 83. Então, se eu tenho a objeção de mais da metade daqueles credores daquela classe, eu, enquanto juiz, posso decretar a falência desse devedor. Para complementar essa aula, é necessária a leitura do capítulo 12 do livro que está aí na tela para você, bem como a leitura dos comentários referentes aos dispositivos mencionados. E assim, eu termino o direito falimentar com você. É muito importante para você fortalecer as suas sinapses, fazer os simulados que eu vou disponibilizar para você lá no AVA, além daqueles que eu vou trabalhar na revisão. Esses simulados são atividades não avaliativas. Você faz se você quiser, mas atenção, eu conheço muito aluno que não fez nenhum num semestre e no outro semestre teve que fazer. Então a decisão aí é totalmente sua. Esses simulados, para poder otimizar o seu treinamento, ele deve ser feito sem consulta e dentro de um limite de tempo. As tentativas, elas são ilimitadas. Você pode fazer quantas vezes você quiser. E onde eles estarão disponíveis? Lá no AVA. Eu elaborei 2 tipos de simulados. O simulado de direito falimentar, em que eu vou colocar 10 questões objetivas e você terá o prazo de 50 minutos para poder fazer. Para quem tem o tempo um pouquinho reduzido, esse semestre eu vou colocar uma espécie de mini simulado. Como assim? 5 questões objetivas que você deve fazer dentro do prazo de 25 minutos.